Olá! A partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Pedro Chaves. E o nosso tema, votações importantes que aconteceram aqui no Senado Federal, com a aprovação de lei que atualiza a punição para abuso de autoridade e a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do foro privilegiado para autoridades. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos começar com abuso de autoridade? Vamos. Esse é projeto de lei que já foi votado aqui, que agora vai para a Câmara dos Deputados. Isso. E que foi motivo de uma construção de acordo trabalhosa, de vários meses. Isso o projeto nem novo não é, né? De 2009. 2009, do Renan do senador Renan Calheiros. A gente já teve aqui até audiências, uma sessão temática aqui no plenário da Casa, que contou até com a presença do juiz Sérgio Moro, né, para debater o assunto. E o grande medo da sociedade era que essa lei pudesse, de alguma forma, cercear investigações como a gente vê na Lava Jato. O que o senhor achou da tramitação desse projeto? O que o senhor achou do resultado final da relatoria do senador Requião? Esse projeto, na verdade, é um substitutivo do senador Requião. Ele foi construído ao longo do tempo. Nós estamos notando, mesmo no semestre passado, a gente começou a discussão, aí ele foi para a CCJ para ser analisado, estudado e discutido. Nós convidamos a Procuradoria-Geral e o Janot esteve presente, reuniu diversas vezes com o presidente aqui do Senado e discutimos alguns pontos que eram relevantes para o Ministério Público, relevantes para a própria magistratura. Então, com isso, nós tiramos diversos pontos que eram conflitantes e que não iam ao encontro daquilo que desejava o Ministério Público e poderia atrapalhar realmente a Lava Jato. No entanto, a matéria foi votada por unanimidade, não é? Na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores que eram contrários até retiraram os seus destaques, até elogiaram o relator da matéria, mas chegando no plenário houve alguma divergência. Houve. O senhor concorda com as críticas que foram feitas, que o projeto não contempla a atuação, por exemplo, parlamentar na questão de abuso de autoridade, ou mesmo que pode colocar um professor numa situação constrangedora, já que ele pode ser um agente público e um aluno questionar o seu trabalho de professor em sala de aula? O senhor acha que essa redação deixa a desejar de alguma forma? Bom, esse projeto foi aprovado por unanimidade na CCJ, né? E ontem foi aprovado por ampla maioria aqui no Senado. Isso. Agora, esses pontos levantados, primeiramente pelo Cristóvão Buarque e depois por outros senadores, eles não justificam, porque, na verdade, o projeto ele tem aberturas para que essas pessoas, que são agentes públicos, para que sejam punidos, segundo o abuso de autoridade, tem todo um canal aberto para isso. Então não justifica. Não justifica. E mesmo assim, nós temos ainda a Câmara que pode fazer as modificações que achar pertinente. Acho que é importante isso. Em contrapartida, o trabalho de investigação, como por exemplo da Lava Jato, ficou garantido. Ficou, né? Não há nenhum comprometimento. Hoje, até o chefe geral da Procuradoria, o Robalim, esteve aqui e conversou com o pessoal e foi retirado 2 artigos. Isso foi ao encontro dos interesses da própria Procuradoria. Nesse ponto, o Senado Federal sintonizado com as ruas, Exatamente, isso que é importante. A sociedade tem muita força. A própria sociedade estava muito preocupada com isso, mas certamente agora ela entendeu que esse projeto não compromete o Lava Jato e outros processos importantes de pessoas que cometem atos de improbidade. E foro privilegiado, senador? Como é que o senhor vê a matéria? Há quem critique falando que, por exemplo, prefeitos e governadores podem ficar numa situação de vulnerabilidade, sendo provocados por vários processos, atrapalhando o trabalho dessas pessoas em cargo de chefia no executivo, né? O senhor acha que isso é pertinente? Totalmente pertinente. Ontem nós discutimos bastante à noite, embora tenha sido aprovado em primeiro turno por unanimidade, esse é um problema bem delicado, porque eles estão realmente numa situação difícil. Eu acredito até que com o tempo, pode não ser nessa primeira etapa, isso vai ser uma reivindicação deles, porque eles ficam realmente em situação de desvantagem. Afinal de contas, o prefeito é figura máxima no município e o governador do estado. Então, eles vão ficar realmente numa situação de desvantagem em relação aos demais que tiveram a imunidade preservada. Tá certo. Agora, ainda há mais um turno na casa. O senhor acha que essa matéria é sujeita à revisão nesse segundo turno ou a tendência é que se aprove como foi em primeiro? Eu presumo que vai ser votado como foi aprovado no primeiro turno. Impacto dessas matérias na Câmara, dá para a gente avaliar daqui?
Eu sinto que há uma sintonia grande entre o Senado e Câmara, sabe? Sim. E esse, na verdade, é um projeto importante, porque todos nós estamos convencidos quanto a isso. Eu espero que não haja nenhuma mudança na Câmara, sabe? Em contrapartida da Câmara para cá também está vindo matéria importante. Exatamente, né? Madrugada dentro, a Câmara votou essa revisão da CLT. Foi muito importante isso. Isso vai garantir o aumento de emprego, de renda, vai flexibilizar bastante a relação trabalho-capital, vai ser muito importante. O senhor acha que então ajuda a gerar emprego? Vai gerar emprego, não tenho nem dúvida quanto a isso. No entanto, a sessão plenária de hoje, a gente já viu crítica, muita crítica, né, ao projeto que está vindo, como, por exemplo, enfraquecimento dos sindicatos. Não é? Eu penso que o sindicato é um organismo de defesa do trabalhador. E aqueles que sentem que o sindicato está cumprindo a sua função, vai continuar contribuindo normalmente. Aqueles que acham que não, obviamente, vão deixar de contribuir. Eu acho que essa liberdade é importante. Isso dá força para o próprio sindicato. O legislado não está mais forte do que acordado, ou seja, acordado sobrepõe sobre legislado no momento de desemprego. Essa foi uma crítica feita aqui na casa, um alerta. Olha, como é que o trabalhador, numa situação enfraquecida, quer dizer, com muita gente querendo o emprego dele, vai ter força para reivindicar qualquer coisa? E aí, como é que ele vai fazer sem a força da lei? O senhor concorda com esse ponto de vista? Não concordo. Por quê? Eu acho que é importante que seja o acordado acima do legislado, porque o pacto entre a classe trabalhadora e o capital e os donos, os empresários, eles devem ser honrados em todos os pontos. Está no próprio Código Civil. O que existia na CLT era uma anomalia tremenda. Eu acho que é importante que dê flexibilidade, como eu falei, para a própria legislação. Então, a expectativa do senhor é que essa matéria vá bem aqui na casa? Eu não tenho nem dúvida, viu? É mesmo? Vai ao encontro realmente do desejo e pensamento de todos os senadores. Vai ser um ganho para a nossa economia, então? Vai ser, nós vamos ter um aumento de emprego, aumento de renda, vai ser muito bom para o país. Senador, fazendo um balanço da semana, teria mais outra matéria que o senhor gostaria de comentar aqui conosco? Não, a Previdência certamente será votada nas próximas semanas e eu acredito que com as mudanças que ela sofreu foi muito importante, porque enriqueceu o texto. E teremos outras reformas futuramente, reforma política, reforma tributária e outras que são importantes, que vão tornando o Brasil o país que todos nós desejamos. Agora, a gente viu aqui instalado na casa também essa semana a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as contas da Previdência, Isso. Não é? Qual a expectativa do senhor com relação a esse trabalho? Acho que de alguma forma facilita ao mostrar que a Previdência precisa mesmo de uma reforma, atrapalha a reforma porque pode provar que a Previdência tem condições de uma administração melhor? Qual a expectativa do senhor? Eu acho que a CPI foi muito importante. Eu fui um que assinei a CPI. Acho que a gente tem que apurar profundamente, como se fosse, na verdade, uma avaliação do que realmente aconteceu no país. E ela vai comprovar, mais uma vez, que nada existiu, que o problema é um déficit que tem real e que precisa ser mudado e tem que ter uma reforma mesmo. Expectativa do senhor que matérias como essa estejam encerradas ainda esse ano? Eu acho que até julho nós teremos pelo menos 2 reformas aprovadas. Uma delas a trabalhista, que já está vindo para cá, né? E eu espero que a Previdência também seja realmente aprovada, que é uma expectativa do próprio governo e ele precisa realmente dos resultados. Senador, queria agradecer a sua presença aqui conosco. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode assistir esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.